Olá, meu irmão, olá você, minha irmã, graça e paz, você que nos acompanha aqui. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelo canal aqui do YouTube, o Rei da Glória, você que nos acompanha aqui pelo Facebook, o Rei da Glória, você que nos acompanha aqui também pelo Instagram, o Rei da Glória, também no TikTok, o Rei da Glória, e nos podcasts, Spotify também por todo o planeta. Um grande abraço. Você, meu querido, você, minha querida, que nos acompanha por todas as plataformas, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar com você. É um prazer enorme ter você aqui. Amém? Que você entre na live aí, por onde você nos acompanha, e interage conosco. Interage conosco. E hoje quero compartilhar com vocês. E eu já vou colocar aqui logo uma pergunta que, olha, uma pergunta desafiadora, queridos. Você lavaria os pés sabendo que aquela pessoa ela iria te trair? Você faria isso? É desafiador, não é verdade? Nós temos que perguntar para nós mesmos: será que eu faria isso? Será que eu faria isso? É difícil, queridos. É muito difícil. Por que é muito difícil? Porque nós estamos sabendo que aquela pessoa ela vai nos trair. E o que eu quero compartilhar com vocês, meus amados, está aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo número 13. Capítulo número 13, a partir aqui. Perdão, falei 13, é 12. Capítulo número 12. Ah, Jesus. Pulei aqui. É 13 mesmo, irmão. Perdão, é 13. Capítulo número 13. Aqui, Jesus lava os pés de seus discípulos. Jesus lava os pés. A Bíblia diz aqui que Jesus lava os pés de seus discípulos. Aqui no capítulo 13, do verso 1 ao 38, de agora em diante aqui até o final do capítulo 17, Jesus vai passar o tempo todo com os seus discípulos. É quinta-feira à noite, depois de ter sido escondido, depois de ter se escondido do povo durante 3 dias. Está aqui no capítulo 12, do verso 1, também no verso 12, no verso 36. Jesus está em Jerusalém, jantando com os seus discípulos. Então, aqui vai acontecer algo que para nós, queridos, é surpreendente. O exemplo do nosso mestre, o exemplo de humildade, de humanidade. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha e sofria as mesmas aflições que nós temos, as mesmas dificuldades que nós temos, mesmo sendo um filho de Deus. Foi por isso que ele veio ao mundo, para passar por esse processo, queridos, para sentir o que nós sentimos. Então, amados, quero meditar com vocês aqui, Evangelho de João, capítulo 13. Capítulo 13. Aqui, do verso 1 ao verso de número 5. Vamos meditar aqui nesses versículos. Ou seja, faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ia para o Pai. E sempre havia amado os seus que estavam neste mundo, e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura e em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com a toalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Jesus sabia que era chegada a hora dele. Ele sabia que no dia seguinte ele ia ser preso. Ele sabia que ele ia ser
torturado, ele ia ser humilhado, ele ia ser ridicularizado, ele ia ser cuspido, chicoteado, ele ia ser pregado no madeiro, numa cruz. Porque essa era a vontade dele. Ele sabia tudo que ele ia passar. Ele sabia por todo esse processo que ele ia ter que sofrer, levar o castigo da humanidade. Merecia, ele tinha que fazer isso. Portanto, primeira coisa nós aprendemos, Jesus fez, ele fez por amor de nós e também por obediência ao Pai. Jesus, ele fez aqui, amados, Jesus, ele fez aqui o que ninguém poderia fazer. Aqui, faltava somente um dia da Páscoa. Ou seja, comemorava-se no dia seguinte, sexta-feira, depois do pôr do sol. Jesus sabia, como está no capítulo 18, no verso 4, e tinha chegado a hora também, está em João, capítulo 2, verso 4, e ia para o Pai, também está no Evangelho de João 14, verso número 12. Portanto, Jesus sabia que ele veio, ele ia se entregar ali, ele ia se entregar ali, ele ia ser crucificado, mas ele sabia que ao terceiro dia o Pai ia o ressuscitar. Jesus sabia, queridos. Por mais que você olhe assim e diga, olha, você ser pregado numa cruz, vivo. Isso, queridos, foi apenas o início de um sofrimento. Ele foi ali, espancado, Filho de Deus, santo, sem pecado. Ele foi espancado, ele foi pegar as suas vestes. Tiraram sorte das suas vestes. Mas estava lá no profeta Isaías que isso tinha que se cumprir. Então eu coloquei a pergunta aqui no início. Você lavaria os pés de uma pessoa sabendo que ela ia te trair no dia seguinte? Porque Jesus sabia. Deus já tinha revelado ao Senhor que Judas era o traidor. E a Bíblia aqui vem dizer, a Bíblia aqui vai dizer que ele pegou aqui, então se levantou, verso 4, tirou a sua capa, ou seja, tirou as suas vestes, pegou uma toalha, amarrou na cintura, e em seguida pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Portanto, são todos, inclusive o traidor, aquele que no dia seguinte ia entregar ao Senhor, né, ia trair Jesus por 30 moedas de prata. Porém, amados, não foi só isso. O diabo tinha tomado o coração de Judas, como nós vemos aqui. Nós vemos aqui, no verso 2, Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, o filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Portanto, o plano de Satanás era para matar Jesus, ele achava que ia acabar com tudo, já era. Agora ninguém terá mais salvação. Mal Satanás sabia que o plano dele ia ser realmente uma furada. E foi uma furada, porque Deus já tinha um plano maior do que o plano do diabo. Deus tem sempre um plano maior do que o plano do diabo para nossas vidas. O que Deus tinha para a humanidade é que Satanás nunca imaginou que o plano que Deus tinha para a humanidade, entregar seu Filho amado Jesus, para morrer em nossos lugares, para nos purificar, como está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 5, precisar de um sacrifício perfeito
Deus já não queria mais sacrifício de animais. Mas Deus tinha um sacrifício perfeito, que era de alguém que não tinha pecado. Seu próprio Filho, Cristo Jesus, para pagar o preço em nosso lugar. Portanto, amados, aleluia, Senhor. O diabo mal imaginava que esse plano, queridos, era a redenção da humanidade. Portanto, o plano perfeito de Deus para nos resgatar de toda maldição. Portanto, meus amados, entenda uma coisa. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou. Se você ler aqui nos versículos que eu citei aqui, no capítulo 18, no verso 4, que tinha chegado a hora. Vamos meditar aqui. Capítulo 18, verso 4. Evangelho de João, capítulo 18, verso 4. Vamos meditar nesses versículos. Que diz assim: Jesus sabia de tudo que ele ia acontecer. Por isso, continuou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? E aí no verso 5, eles dizem: Jesus de Nazaré. Por que eles perguntaram Jesus de Nazaré se eles estavam procurando Jesus, mas eles não reconheceram? Porque, queridos, à noite, e Jesus e os seus discípulos, todos eles se pareciam. Fisicamente, usava as roupas, naquela época usava tudo aqueles, uma espécie de um vestidão, né, assim, aquela roupona longa, todos tinham barba, todos tinham cabelo longo. Então, Jesus e os seus discípulos, todos eram parecidos uns com os outros, digamos de fisionomia. Ali, nas vestes, cabelo longo, barba grande. Naquela época era assim. Então, eles perguntaram. Jesus perguntou e eles responderam: Jesus de Nazaré. E responderam: sou eu, disse Jesus. Jesus respondeu: eu estou aqui, eu estou aqui. É vocês que procuram, estão procurando Cristo, Filho de Deus, ungido de Deus, Salvador da humanidade. Eu sou. Então, meus amados, Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia o que estava fazendo. E no capítulo 2, no verso de número 4, vou pegar aqui também, no capítulo 2, no verso número 4, olha o que a palavra de Deus diz. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. E também, amados, vamos pegar aqui também João 14, verso de número 12. Verso número 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Portanto, Jesus sabia aqui na parte final que ele iria para o Papai. Ele sabia, portanto, ninguém, queridos, matou Jesus. O próprio Senhor, ele se entregou. Mas eu quero aqui, amados, colocar aqui três situações aqui. Jesus sabia que ia ser traído por Judas. No dia seguinte ele sabia que ele ia ser preso e aí ele ia ser crucificado. Mas ele sabia também que ao terceiro dia ele ia ser ressuscitado. E hoje nós sabemos que ele reina, ele vive e reina para sempre. Mas eu quero citar aqui três coisas. Os gregos, segundo os gregos, a mitologia grega, os gregos, os antigos gregos, tinham aqui mais de uma palavra para definir aqui o amor. Então eu vou entrar aqui agora
com uma palavra que muitas pessoas no mundo de hoje que nós estamos vivendo vão dizer assim: isso é loucura. Como é que alguém se entrega para morrer pelo monte de pessoas que não estão nem aí para ele, como tem muitos que não estão nem aí para o Senhor? Pois é, meu irmão, minha irmã, ele morreu por nós, todos nós que somos pecadores, todos. Portanto, os gregos, os antigos gregos, eles tinham aqui mais do que uma palavra para definir aqui o amor. Isso porque para eles o amor não era só aquele sentimento que nós sentimos quando estamos em um relacionamento amoroso com alguém, com uma esposa, com a namorada, você que é solteiro. Quando, por exemplo, eu conheci a minha esposa, vamos lá. Eles colocam aqui 3 tipos de amores definidos pelos gregos e utiliza aqui por muitos que são o eros, esses 3 tipos, o eros, o fileu e o ágape. Além disso, esses 3 amores aqui são discutidos aqui na filosofia, no questionamento da natureza do amor. O eros, queridos, nós sabemos que é o quê? É aquele amor, digamos assim, de carnal, paixão, né? Desejo, atração. O segundo, o fileu aqui significa que é aquele que é mais a amizade. Porém, não remete apenas ao termo. Fileu também engloba também a lealdade, a família, a comunidade. E dessa forma o termo aqui também trata apenas sobre a ação que o agente prática. Mas, além disso, é preciso também visar o bem dos outros. E também as demais características do fileu também é caracterizada por também ser sincera, recíproca, pura e ultrapassa até mesmo o eros. Em razão disso, é sábio priorizar o fileu sobre outras formas de amor mais passageiras. Segundo Aristóteles, as coisas que fazem a amizade ser o que é: fazer gentileza, fazer sem ser convidado, e não proclamar o fato de tê-las feito. Por fim, é possível desenvolver também o fileu com o seu companheiro, sua esposa, com seu esposo. Enfim, aqui. Mas, até aqui nós vemos aqui que são 2 tipos de amor carnais. Carnais, que é simplesmente do anseio da nossa natureza humana que anseia. Como nós temos o amor pelos nossos pais, como nós temos amor pelos nossos irmãos, como nós temos amor. Mas esse amor é um amor egoísta. Eu orava e eu conversava com Deus. E eu falava: Senhor, eu quero te conhecer de verdade. E o Senhor falou naquele instante ao meu coração: o amor que você vive, o que você sente, é o eros. É um amor carnal, da natureza humana, que não se compara com o verdadeiro amor. E aí ele começou me falando sobre a natureza, me falando sobre o universo. E eu comecei a entender. E ele falou para mim: pegue a Bíblia, abra em 1 Coríntios, no capítulo número 13. Aí eu abri a Bíblia, meditei nos 3 versículos. Deixa eu pegar aqui. Meditei nesses versículos. E, queridos, o amor verdadeiro de Deus,
e até os inimigos o Senhor ama. É difícil nós entendermos, mas esse é o verdadeiro amor de Deus. É o amor que está além da compreensão humana. De Deus Todo-Poderoso, o Eterno, Santo, Rei do Universo. Criou todas as coisas pela sua palavra. E Ele, amados, entregou o seu Filho amado, para morrer por uma humanidade corrupta, promíscua, orgulhosa, arrogante. Se entregou o seu Filho amado para morrer por uma humanidade corrompida totalmente pelo pecado. E aí, queridos, quando o Senhor começou a me falar sobre esse amor, o amor ágape significa, a palavra ágape significa amor no grego moderno. Essa palavra também que foi usada diversas, querido, em variedades fontes literárias, incluindo a nossa Bíblia Sagrada. Esse é o amor por todos os seres. Todos os seres, o verdadeiro ágape é caracterizada por uma conexão com a natureza, a humanidade e o universo. Quando eu comecei a meditar nesses textos aqui do grego, a gente fala como Deus é soberano, né? Como Deus é bom. Enquanto o Senhor falava, eu ia me lembrando do universo. Falei, Senhor, como tu és lindo, tu é perfeito. Então, meus amados, esse amor para muitas pessoas pode representar o amor de Deus pelo ser humano, do Pai, do Criador de todas as coisas, Criador do universo. O amor de Jesus com os seus seguidores, com aqueles que reconhecem Ele como Senhor, que reconhecem Ele como Salvador. Por isso nós temos que reconhecer Cristo todo dia, irmãos. Todo dia, como Senhor e Salvador, porque senão nós o negamos. Então, tem mais um grego aqui, Platão, e os antigos filósofos. Usava aqui o ágape para contrastar aqui com o eros e o filéu. Ele usava também o ágape para definir o amor a membros da família, de um grupo com afinidade em comum. Apesar de ter sido o que discutido pelos antigos filósofos gregos. O ágape também é um pouco presente no manuscrito da época. E só foi, queridos, ser mais usado também na Roma Antiga. Além disso, o ágape aparece muito na literatura bíblica do Novo Testamento. Muitos. Por causa disso, muitos escritores cristãos desenvolveram aqui inúmeras interpretações teológicas baseadas nesta palavra. Além disso, o ágape é ilustrado na Bíblia como o alto sacrifício, foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e o amor ao próximo, amor aos amigos e amor aos inimigos. Portanto, Jesus lavou os pés. Jesus fez por nós. Aleluia, Senhor. Algo que ninguém poderia fazer. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele foi inspirado pelo Espírito de Deus no capítulo 13, em sua primeira carta aos Coríntios aqui, que eu quero meditar nesses 3 versículos para nós fecharmos aqui. São muitos versículos, são 13, mas nós vamos meditar. Porque, olha, eu poderia falar todas as línguas, verso 1, que são faladas na terra, até no céu, mas se não tivesse o amor,
as minhas palavras, seria como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse o amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse o amor, isso não me adiantaria nada. Verso 4. Quem ama é paciente. Quem ama é bondoso. Nem se orgulha, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabarão logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Verso 9. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. E o que agora vemos é como uma imagem imperfeita, no espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existe essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Aleluia, Senhor. Queridos, tudo que Jesus fez por nós, esse é o perfeito amor. Esse é o verdadeiro amor que nós precisamos conhecer. Precisamos nos render ao Senhor. Precisamos buscar a sua face. Precisamos nos humilhar diante dele e buscar: Senhor, eu preciso mais desse amor. Senhor, eu preciso conhecer verdadeiramente esse amor. Porque quando Jesus estava, queridos, para entregar a sua vida ao Pai, entregar o seu Espírito a Deus, ele declarou as seguintes palavras: Pai. As pessoas zombavam, tiravam sorte ali, faziam ali um sorteio das suas vestes. E Jesus, em sua infinita compaixão, ele declarou as seguintes palavras: Pai, perdoa-o, Senhor. Perdoa-o, Senhor, porque eles não sabem o que faz. Perdoa-o, Senhor, porque eles não sabem o que faz. Portanto, amados, esse é o verdadeiro amor. É o amor de Deus sobre a humanidade. Ele se entregou por nós. Se fez maldito por nós naquela cruz. Maldito. A Bíblia diz lá em Gálatas 3,13 que ele se fez maldito por amor de nós, para nos resgatar da maldição do pecado, da condenação eterna. Mas hoje você tem a sua oportunidade de fazer a sua escolha. Hoje você tem a sua oportunidade de fazer a sua escolha e dizer para o Senhor: Senhor Jesus, eu te peço misericórdia, eu te peço perdão dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, que eu sou pecador. Eu confesso que eu pequei contra ti, pequei contra a tua palavra, me rebelei contra o Senhor. E eu peço o seu perdão, eu peço a sua misericórdia, o favor imerecido. E eu entrego a minha vida ao Senhor, por gratidão pelo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Foi pela minha vida que o Senhor se sacrificou, Senhor. Mesmo eu não merecendo,
o Senhor se entregou por mim. O Senhor perdoou aqueles que o fizeram aquilo com o Senhor. E eu, Senhor, preciso conhecê-lo cada vez mais. Por isso, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida, a minha alma ao Senhor. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Faz em mim, Senhor, a Tua vontade. Faz em mim o Teu querer, Senhor. Porque eu, Senhor, que não era digno, mas a partir de agora que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu faço parte desse propósito do Senhor, que é nos resgatar da condenação eterna. Nos resgatar, Senhor, de uma vida de treva, de uma vida de pecado, e viver uma vida santa e agradável que agrada ao Senhor. Senhor, toma-me, Senhor, em Teus braços de amor. Acolhe, Senhor, preenche os vazios da minha alma. Preenche, Senhor, os vazios da minha alma, sara minhas feridas. Cura, Senhor, aquilo que precisa ser preenchido. Restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. Mas eu entrego a Ti, descanso no Senhor. E creio, Senhor, que a luz me alcançou. E que hoje, Senhor, eu posso crer no amanhã, porque o meu Redentor, Ele vive, Ele reina e Ele governa eternamente. A Ti, Senhor, eu descanso. E me ajuda, Senhor, a viver os Teus propósitos na minha vida. Me ajuda, Senhor, a viver o melhor de Ti. Me ajuda, Senhor, a viver o melhor para o Senhor. Porque, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu confesso, Senhor, de tudo que eu fiz. E reconheço que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Senhor, que só o Senhor é Salvador. Em nome de Jesus. Pai, recebe agora, Senhor, em nome de Jesus, todo aquele, Senhor, que fizeram aqui uma confissão de pecados. Aquele, Senhor, que Te reconheceram como Senhor e Salvador. Pai, abraça cada um deles, ó Deus. Abraça, Senhor. Recebe, Senhor, como Teus filhos. E eles têm agora, Senhor, o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus para o selo da redenção. Mas também como Teu Senhor, como aquele Teu ajudador que vai Te ajudar a permanecer até o dia da volta de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar agora pela vida de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham por todas as plataformas. Senhor, que o Senhor cubra eles com o Teu sangue, cobre-nos com o Teu sangue. Senhor, nos purifica de toda injustiça, Pai. E, Senhor, ajuda-nos a seguir, Pai, o plano perfeito que Jesus já fez por nós. O plano perfeito que foi, Pai, levar sobre o madeiro todas as nossas feridas, as nossas dores. Como está lá no Êxodo, Pai, 15:26, Pai. Ó, Senhor, sara nossas feridas. Cura, Pai, as nossas enfermidades e restaura todo o nosso ser, como está em Isaías 53 também, Pai. Que o Senhor levou sobre si todas as nossas pisaduras, todo o castigo que era para nós, o Senhor levou sobre aquele madeiro. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. E obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia. É o que nós Te pedimos, Senhor, e nós já Te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Procura uma igreja evangélica, vai congregar, vai se fortalecer na fé, vai cada vez mais andar e viver o propósito de Deus para a sua vida. É isso, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco, e você diga amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.